Pois é, meus amigos, apóstolo Rina partiu dessa vida para outra. E a pergunta que eu faço aqui, diante de tantos questionamentos nas redes sociais e comentários, e alguns até enviando para mim perguntas a respeito desse assunto, será que Deus recolheu o apóstolo Rina para poupá-lo de acusações, de vexames, diante de tudo que ele estava sendo acusado, né, principalmente pela sua esposa, e Deus resolveu poupá-lo? Ou será que é o juízo de Deus diante de tantas coisas que o apóstolo Rina fez no decorrer da sua vida, principalmente relacionada à parte eclesiástica, religiosa? A vida do apóstolo Rina, como de qualquer um outro, né, foi marcada por virtudes e falhas, sucesso e tropeços, escolhas mal feitas que trouxe para ele negatividade na vida. E inclusive quem acompanha o caso do Bola de Neve sabe exatamente do que eu estou falando. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes verifica a sua inscrição aí embaixo se você não é inscrito. Se já é inscrito, né, dá uma olhadinha aí para ver se o YouTube não te desinscreveu, deixa o seu like que é importante e o seu comentário também ajuda muito. E bora para o vídeo de hoje. A verdade é, meus amigos, que o apóstolo Rina partiu hoje, dia 17/11, voltando de um evento com o motoclube Pregadores do Asfalto, que é um motoclube interno da igreja Bola de Neve. Exatamente hoje, dia 17, a sua irmã também estava de aniversário. E a partida do apóstolo Rina marcou tragicamente essa data, que, olha, vai ser complicado, principalmente para a irmã, né? A pastora Priscila, que também é uma figura importante dentro do Bola de Neve. Mas a questão é o seguinte: o apóstolo Rina, segundo as informações, sofreu um acidente por volta das 18h30 enquanto retornava de um culto realizado em São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. Acompanhado de um grupo Pregadores do Asfalto, ele perdeu o controle da moto na estrada e acabou caindo. Apesar de ser levado consciente ao hospital da Unicamp, apresentava múltiplas fraturas nas costelas e não resistiu. Tenho algumas outras informações que foram de primeira mão, que acredito que não foram confirmadas, né? Que ele também sofreu um infarto aí depois de ter sido socorrido, levado até o hospital. Mas enfim, e o que acontece? De um lado, muitos enxergam a partida do apóstolo Rina como um ato de soberania divina, interpretando assim a sua partida como um livramento de Deus para ele, diante das acusações que ele vinha sofrendo, inclusive processado, proibido de se aproximar da esposa, da ex no caso, e de quem estava fazendo parte do contexto como testemunho. Então o cara estava totalmente envolvido nesse contexto e muita gente está levando a ideia de que isso é um livramento de Deus para ele, provando assim que ele era um cara inocente diante de tantas acusações. E eu vejo isso como uma tendência totalmente humana, aonde o ser humano busca conforto em narrativas sobre a busca, né, de um propósito maior da parte de Deus, principalmente quando se trata de um ser humano religioso, né, que foi Deus, né, tenta trazer uma significação para o acontecimento, atribuindo a partida do ser humano em si a um significado espiritual que transcende. Por outro lado, né, de contrapartida, temos aqueles que atribuem a morte dele como um sinal de um tratamento de Deus, em outras palavras, de um juízo de Deus, um juízo divino. Inclusive estão atrelando até o vídeo daquele pastor, desse pastor aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês, desse pastor aqui que profetizou, até fiz essa postagem 11 de outubro. Olha só o que ele disse aqui: Deus vai ceifar um grande líder, e este grande líder é de uma igreja, de um ministério. Eu não disse do Brasil, eu estou sendo específico, é de São Paulo. Deus está dando oportunidade, mas a pessoa continua enganando, continua brincando. Deus vai ceifar, aleluia, na ramanda ragachou.
Eu até coloquei na postagem no dia, alguém faz ideia de quem pode ser? Quem está no bico do corvo, dado a idade, não vale. Alguém arrisca? Por quê? Porque é lógico, cara, que essa profecia aqui é algo jogado ao ar, uma coisa assim que no meu ponto de vista não tem validade. Porque se Deus resolver levar quem está brincando com as coisas, sinceramente, meus amigos, não vai sobrar quase que... provavelmente aí uma minoria. Até porque ele não coloca nomes, né? Fica aquela coisa genérica. Sinceramente, cara, não dá pra atribuir isso aí. Eu acho uma falta de coerência muito grande alguém queria espiritualizar isso aí e encaixar. Qualquer um outro, não precisava nem ser o apóstolo Rina, qualquer outro que estivesse na fila aí ia casar a ideia, cara. Então é uma coisa assim, profetada não rola no meu ponto de vista. Resumindo, meus amigos, diante disso tudo, principalmente quando se fala dessa polarização em cima de figuras públicas, só mostra a dificuldade que o contexto religioso tem de administrar a ideia de que, independente da posição se está correto como líder ou não, são seres humanos cheios de falhas e suas fraquezas, o qual nós aqui expomos justamente para que venham acertar a vida diante daquilo que pregam e falam, mas nos bastidores acabam fazendo o contrário. Por exemplo, a vida do próprio apóstolo Rina aí foi marcada, cheia de sucessos e grandes tropeços, marcada por virtudes que não dá para negar que teve, mas ao mesmo tempo cheio de falhas. E transformar em um mártir ou num vilão é reduzir a complexidade da existência do ser humano. Todo mundo erra e todo mundo acerta. Porém, quando se fala de um líder religioso, ele tem que buscar mais acertar do que errar, porque os seus erros vão ser expostos. E há ainda aqueles que não aceitam de colocar em exposição os erros dos seus líderes porque são ungidos, não podem ser tocados. Mas a verdade é que todos são seres humanos. Ninguém está acima num certo grau de divindade que não possa ser tocado. A pergunta que eu faço, principalmente dentro do meio evangélico, que quando a pessoa morre dentro da igreja, não importa a enfermidade e a doença, pode ser a mais cruel. É sempre Deus poupando o ser humano e levando ele para a glória, para estar junto dele. Quando a pessoa não faz parte daquela bolha, geralmente é o juízo de Deus. A pergunta que eu faço diante de tudo que nós estamos vendo, principalmente se tratando no caso aqui da partida do apóstolo Rina, foi um juízo de Deus dando um tratamento para aqueles que ficaram refletir sobre o que aconteceu e por que Deus poupa o cara recolhendo? Ou foi um juízo de Deus literalmente, segundo alguns que estão acreditando aí que a profetada lá do outro pastor foi para ele, que estava brincando com as coisas de Deus e não se arrependeu e partiu dessa vida para outra? Ou por que Deus ia recolher ele, sendo que o morrer é lucro? Aí entra a questão de Deus estar poupando ele, mas se ele estava brincando com as coisas de Deus. Responda para nós aí embaixo. Esse era o vídeo de hoje. Deixamos aqui as nossas condolências a toda a família, enfim, amigos, pastores. Queira ou não queira, o apóstolo Rina fez um trabalho dentro do contexto evangélico, atingindo muitas pessoas, transformando muitas vidas, trabalhos e mais trabalhos, mas infelizmente partiu dessa vida para outra, deixando alguns questionamentos, principalmente diante do que estava acontecendo dentro da sua própria casa. E vale a nós vivos aqui refletir sobre isso e buscar entender que o nosso papel aqui nessa terra é estar buscando melhorar cada dia mais. E se você chegar a um nível de melhorar e partir dessa vida, os que ficarem vão dizer que você atingiu a estatura de um varão perfeito e Deus recolheu. Mas se você não fizer parte dessa bolha, desse grupo, vai ser o juízo de Deus, a morte na sua vida. Resumindo, meus amigos, o ser humano é complicado de entender e jamais vamos conseguir agradar a todos. Essa é a verdade.